Gente, hoje eu quero falar para vocês de Pentecostes, quero falar para vocês sobre Pentecostes, mas para falar sobre Pentecostes eu preciso falar um pouco para vocês de quem foi Israel. Israel foi filho de Abraão, foi neto de Abraão, né, da descendência de Abraão. Israel foi o filho de Isaac, por isso que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, a primeira promessa que Deus fez a Abraão foi que ele faria de Abraão uma grande nação. E aconteceu o seguinte, que Abraão creu, Abraão fez tudo conforme Deus falou, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. E eu vou pular um pouco a história para não ficar muito longo. Eu não vou contar toda a história para vocês, mas um determinado tempo, por causa da fome, eles precisaram ir para o Egito, né? Israel e seus filhos. E chegaram no Egito e ficaram lá durante um tempo vivendo bem, e depois surgiu um faraó que não reconheceu mais eles como um povo que estava ali em paz, né? E começou a escravizar o povo de Israel, né? Os filhos de Israel começaram a ser escravizados. Israel não poderia ser uma nação ali como escravos, né? Eles não tinham status de nação, eles não tinham um país próprio, né? Estavam fora do seu local de origem. E o que a gente pode dizer? Né? Daí em diante, Deus começa a fazer um processo de libertação do povo. E a primeira coisa que acontece ali no processo de libertação de Israel é que Deus ele muda a forma dele se identificar com Israel, né? A primeira coisa que Deus fala é que Israel é meu primogênito, né? Então, e ele fala isso para Faraó. Ele manda que Moisés diga a Faraó, né? Diga a Faraó que Israel é meu primogênito, né? E se você não libertar o meu povo, se você não deixar o meu primogênito ir, eu vou matar o seu primogênito, né? Foi o que Deus mandou que fosse dito a Faraó. E assim Moisés fez. E aí começa todo o status de nação a nascer ali, né? De nação, de povo, de país, né? De país Israel. Começa ali na libertação do povo do Egito, né? Há uma nova identidade que o povo recupera, né? A sua identidade, e ele passa a ter uma nova identidade ali no Egito, ainda dentro do Egito, né, na sua saída, no momento da sua saída. Isso começa com mudança do calendário, porque eles estavam acostumados a um calendário solar, que era feito no Egito, por causa do deus Sol, né? E acontece que o povo está saindo do Egito, e Deus fala, olha, a partir de hoje vocês vão ter um calendário próprio, né? Este vos será o primeiro dos meses, ele se chamará Abib, né? E vocês vão sair do deserto, e a primeira festa que eu quero que vocês, a primeira festa desse calendário vai ser a festa que vai simbolizar a identidade de vocês e a liberdade de vocês, né? E essa festa foi chamada Festa de Pessa, e foi a festa que fez com que todos os primogênitos de Israel fossem protegidos, né? Quando veio a morte e atingiu todo o Egito, todos aqueles que celebraram a festa de Pessa no Egito não foram atingidos. Então vamos lá. Tudo começa com a festa de Pessa, a primeira festa do calendário, né? Que identifica o povo de Israel. E depois vieram várias outras festas. E aí eu vou pular para a festa de Pessa está intimamente ligada à festa dos pães ázimos, porque o Senhor falou naquele tempo que eles não deveriam comer pães levedados, né?
E aí você vai para a festa de Pentecostes, Shavuot, que também é chamada de festa das semanas, né? Shavuot significa semanas. Então você vai para essa festa, a primeira festa, ela foi no tempo do Monte Sinai, né? Quando Deus se revelou em Êxodo 20. E aí eu vou falar um mistério para vocês muito interessante, porque gradativamente, ao longo das épocas e das eras, Deus vai se revelando ao seu povo, né? A cada ano, a cada época, ele vai se revelando mais, numa dimensão maior. Então começou numa dimensão micro, ali para aquele povo, e depois aquilo se espalhou, aquela manifestação de Deus se espalhou por toda a terra, né? Por todo o mundo. Então, a princípio era só para o povo de Israel, né? E o que aconteceu no Monte Sinai? No Monte Sinai, Deus deu a lei, Deus outorgou a lei para o povo naquele momento, foi a outorga da lei, né, em Êxodo 20, e ali no verso 18 a gente vê Pentecostes, puríssimo, verso 18, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos. Eu vou ler na minha versão e depois eu vou explicar para vocês no original. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. A questão é que, aqui no original, apesar da nossa Bíblia estar escrito assim, no original, no hebraico, diz que o povo viu as vozes, tá? E o povo viu as vozes, né? E nessa parte, relâmpagos, né? O povo viu línguas como de fogo, né? Então, isso remete especificamente à festa de Pentecostes, né? E aquela situação aconteceu ali, aquele evento aconteceu ali, naquele momento, só para aquele povo que estava ali em volta do monte, vendo tudo aquilo, presenciando tudo aquilo, né? Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, isso veio acontecer, mas veio acontecer lá em Atos capítulo 2. E algumas pessoas dizem que Pentecostes é um evento que aconteceu em Atos capítulo 2. Não, não é. Ele já havia acontecido, porém apenas para o povo de Israel, porém apenas para aquele povo que estava ali em volta do Monte Sinai. Por quê? A gente vai ver que os profetas começam a surgir a partir do Monte Sinai, né? Os profetas começam a profetizar, Eldad e Medad, você vai ver no livro de Números profetizarem, você vai ver Miriam profetizar, você vai ver diversas dessas manifestações, né, extraordinárias de Deus, a partir do momento em que acontece tudo aquilo no Monte Sinai, que é a festa de Pentecostes. E quando isso acontece em Atos capítulo 2, isso não acontece apenas para um determinado grupo de pessoas, né? Não acontece com um evento micro para aquele momento ou para uma pessoa ou outra. Já não é mais uma pessoa ou outra, mas aquele poder de Deus e o Espírito Santo, ele desce sobre toda a carne. No momento de Atos capítulo 2, esse evento micro se torna macro, se torna algo muito maior, algo sem dimensões, e acontece que todo mundo recebe, e todo mundo que crê passa a receber o Espírito Santo. Basta crer em Jesus, basta crer no Espírito Santo, crer no poder de Deus, né, e ser ministrado, né, e também tem algumas pessoas precisam ser ministradas, né? Como a gente vê no livro de Atos, que os apóstolos vinham e ministravam com imposição de mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, né? Alguns creram, né, para salvação, alguns receberam batismo nas águas para arrependimento, né? E a gente vai ver no livro de Atos que tem essa questão, que Paulo até pergunta, num dos casos, ele pergunta assim: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles vão responder: não, nem sabíamos que existia Espírito Santo. Então recebam. E aí ele impõe as mãos e aquele povo começa a receber, né?
Então, é muito tremendo, né? E a gente vê claramente, né, a ação de Deus em tudo isso, né? A ação sobrenatural de Deus. Então, tudo está ligado. A lei está ligada ao Espírito, né? A lei, ela não é algo separado do Espírito, e algumas pessoas dizem que o tempo da lei passou e acabou. Não existe isso. Deus, ele outorgou a lei naquele momento. A partir daquele momento, ele começa a requerer, toda vez que Deus ele revela algo, ele entrega uma revelação, porque a revelação da lei, a outorga da lei, foi uma revelação que aconteceu ali no Monte Sinai, e a partir daquele momento o homem começa gradativamente a ter revelações da lei ao longo do tempo. Hoje, com o Espírito Santo vindo sobre toda a carne, a revelação, o conhecimento daquilo que está na lei aumentou a um zoom de 1000%, né? Entenda dessa forma, né? Vou tentar explicar dessa forma. O que antes o homem estava num zoom de 10%, né? Foi um zoom de 1% no Monte Sinai. Depois, em Atos capítulo 2, o homem recebeu um zoom a respeito do conhecimento da Bíblia, da sabedoria, do conhecimento, é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, 2 Coríntios, ele fala do conhecimento da sabedoria, né, e esse conhecimento, hoje ele está num zoom de 100%, né, ele está num zoom de 100%, a gente vai chegar mais, conforme o tempo vai passando, o Espírito, ele vai liberando isso, né? Ele vai liberando aos poucos, até porque eu creio que Deus, ele, na sua infinita sabedoria, né, ele sabe que o homem não pode suportar muita coisa de uma vez só, então ele vai liberando aos poucos, né? E ao longo do tempo ele foi liberando para cada povo, para cada geração. A cada geração ele vai liberando aquela dose, né? Aquela dose de conhecimento, de entendimento, de sabedoria. Hoje a gente tem um conhecimento, né, como diz até o livro de Daniel. O Senhor falou assim com Daniel. Ele falou, naquele tempo, apesar dele ter mostrado muitas coisas a Daniel, ele fala para o profeta assim: encerra as palavras, Daniel, porque as pessoas vão procurar saber, as pessoas vão sair de um lado para o outro, elas vão esquadrinhar, elas vão procurar, elas vão buscar. E no tempo do fim, o conhecimento ele vai se multiplicar, né? E realmente a gente está vendo que a gente está hoje vivendo no tempo do fim, porque uma das marcas do tempo do fim é que o conhecimento tem se multiplicado tremendamente, né? As pessoas antes não tinham conhecimento dos escritos originais, quem tinha conhecimento era um ou outro, né? Meia dúzia de 3 ou 4 pessoas, e hoje em dia muita gente tem buscado, e essa é uma coisa que eu também concordo plenamente. Eu acho que você tem que buscar conhecimento bíblico. Então, se você tem como fazer um curso de hebraico, de grego, vá fazer, busque, entendeu? Busque de Deus, vá fazer, entendeu? Vá buscar, vá ler a Bíblia, vá estudar a Bíblia, porque durante muito tempo, sabe, os homens ficaram estudando a teoria que os outros criaram sobre a Bíblia. Então você não pode ficar dependendo dos homens, dependendo do pensamento que os homens criaram, daquilo que, porque o teólogo falando de tal disse isso, porque o teólogo falando de tal disse aquilo. Se você tem o Espírito Santo e Deus já derramou sobre você o Espírito Santo, então entra no teu quarto, bota teu joelho no chão, ora, sabe? Ora, clama por conhecimento, por sabedoria, porque Deus, ele vai liberar sobre a tua vida. Deus vai liberar. E assim Deus tem feito. Isso é uma coisa, é um mover que está acontecendo hoje. E isso para muitas pessoas, né? Antigamente era para uma, para duas, mas hoje é para muitas pessoas. Está acontecendo direto, né? É um mover que está acontecendo. Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês, né? Você já recebeu o Espírito Santo? Se você já recebeu, você já passou pelo Pentecoste de Deus, então cai dentro com tudo. Cai dentro sabe, da profundidade de Deus, porque Deus, a profundidade de Deus assim, é um poço sem fundo. Você, quanto mais vai lendo a Bíblia, quanto mais você vai lendo a palavra, assim, a água
ela te sacia e ao mesmo tempo você quer beber mais. Você fica saciado, mas você quer beber mais, quer beber mais, quer beber mais, quer beber mais, sabe? Ao mesmo tempo que você fica saciado, você fica bem, você fica feliz, né? Às vezes eu tô dormindo e Deus está falando, está me dando uma revelação, vem um texto na minha mente, eu corro, que nem uma desesperada, venho anotar, porque isso dentro do sono, no meio da noite, você acorda assim com aquele texto, fala, meu Deus está falando, eu tenho que escrever isso. Entendeu? Então, isso é o Espírito Santo. Isso tudo faz parte de Pentecostes, né? Pentecostes não é só, sabe? As pessoas têm uma ideia de Pentecostes que é falar em língua, né? Não é só falar em língua, na verdade, aquilo foi um sinal que Deus deu, foi um sinal, e os milagres e tudo isso são sinais do mover que Deus estava fazendo, né? Que é algo muito maior, algo muito mais profundo. Né? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe vocês.